reconhecer as seduções da cidade e aprender a viver na tensão do mundo. Tá bom? No final, quero terminar com a promessa de Jesus. Vocês estão comigo? Bota os olhos comigo, verso 12, então, tornar Jesus autoridade. Olha como ele começa essa carta. Jesus começa se apresentando, tá bom? E ele se apresenta, ele diz, ao anjo da igreja, escreve, o anjo é o pastor da igreja, o líder da igreja que recebeu a carta, em Pérgamo, ele diz, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós sabemos que Jesus sempre se apresenta nessas cartas com uma imagem que está diretamente conectada com alguma situação que a igreja está vivendo. É isso que ele faz. E aqui, então, ele apresenta com uma espada. No texto do nosso português não dá para perceber, mas no grego, no original, tem uma ênfase, porque antes de cada palavra tem um artigo definido. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu sou aquele que tem a espada. A afiada. Aquela de 2 gumes, hein? Ele está dando uma ênfase. E qualquer leitor do mundo antigo que estava debaixo do Império Romano saberia muito bem o que significa carregar a espada. Porque a espada era um símbolo de autoridade e de juízo. Por exemplo, todos os funcionários do governo romano recebiam uma espada quando eram investidos no cargo público. E tinham que andar com a espada. O próprio imperador, quando fazia uma aparição pública, ele aparecia com a sua armadura real e com a sua espada embanhada. Como um símbolo para dizer para as pessoas, Roma tem leis muito claras, ideais muito claros e valores muito claros. Mas ela também tem a espada para imperar a vontade sobre todos que estão debaixo desse governo. Ora, os romanos adoravam a própria ideia de justiça como uma divindade. Até hoje é assim. A justiça era representada, e até hoje é representada assim, como uma imagem de uma mulher, você lembra? Que numa das mãos ela carrega uma balança, que são os valores de Roma, mas na outra mão ela tem uma espada para fazer valer a vontade do império. Então, quando Jesus aparece para a igreja dizendo, olha, sou eu que tenho a espada. Ele está nutrindo o coração daquelas pessoas para que eles não apenas não temam o império, mas para que eles não se deixem ameaçar e amoldar pela mentalidade pagã dos romanos. Porque eles vivem debaixo de um outro império. Eles vivem debaixo de um outro governo, com base em outras leis, com base em outras esperanças, em outros anseios, em outras expectativas para moldar os seus desejos, moldar as suas atitudes e mudar a sua mentalidade. Mas mais do que isso, a própria palavra apocalipse significa descortinar, uma palavra linda. É como você abrir uma cortina de manhã para você ver o que está para além do quarto. E a ideia do livro de Apocalipse é revelar a nós o que está por detrás dos eventos cotidianos da nossa vida. Coisas que a gente não consegue perceber aos nossos olhos. Mas o livro de Apocalipse às vezes revela, ele permite a gente ver por entre essa janela. Porque uma cortina foi aberta. E sabe o que Jesus está revelando para Pérgamo, está revelando para mim, para você? É que todos nós, independente de você é um cristão ou não, todos nós estamos vivendo neste mundo debaixo de uma guerra de espadas. De forças espirituais que nem mesmo a gente pode perceber, que estão querendo dominar e guiar a sua história, a sua vida. Não seja ingênuo. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está revelando é que é inevitável que cada um de nós estejamos vivendo debaixo de um temor de alguma espada. Todos nós, inevitavelmente, somos frutos das principais influências que moldaram a forma como a gente pensa e que estão moldando a forma como a gente guia o nosso comportamento. Eu sei que nós vivemos numa sociedade, uma cultura que tem insistido na liberdade absoluta, insistindo em afirmar que o ser humano deve ser livre, que ninguém tem o direito de dizer para nós o que nós devemos ou não fazer, ou o que nós devemos ou não ser. Vivemos nessa sociedade que está insistindo, mas não se engane, isso é muita ingenuidade. As redes sociais, as empresas de propaganda, e principalmente a cultura já tem nos provado que é possível sim bolar estratégias muito claras, não apenas para regular o comportamento das pessoas, mas inclusive para produzir desejo nelas.
Basta você ver a grande série famosa Netflix, Dilema das Redes, por exemplo. Basta você começar a conversar com pessoas do marketing, conversar com pessoas da marketing digital, pessoas do pessoal do design. Como o que está acontecendo no mundo é uma guerra para quem vai ter a melhor estratégia, que vai ser capaz de regular o comportamento das pessoas, mas inclusive gerar desejo nelas. Não se engane. Nós não temos como viver sem autoridade nenhuma. A única coisa que nós podemos escolher é debaixo de qual autoridade nós iremos nos submeter. E é por causa disso que eu quero que você entenda esse ponto. Você, inevitavelmente, assim como eu, estamos guiando a nossa vida com base em um conjunto de crenças e valores que estão nos autorizando, por isso são autoridades, a pensar da maneira como a gente pensa, a desejar da maneira como a gente deseja e a agir da maneira como a gente age. Eu ilustro. Um dos meus filmes favoritos é Matrix, tá bom? Se você nunca viu Matrix, possivelmente você não vai entrar no céu, tá bom? Possivelmente. No primeiro filme, especialmente, é brilhante, ilustra bem o ponto de Jesus aqui, é brilhante. O filme conta a história de um homem chamado Neo, que vive uma vida comum, como nós, trabalhando, tentando ganhar vida, dinheiro, mas ele vive com uma inquietação profunda, um questionamento. Por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem? Por que elas buscam as coisas que elas buscam? Será que tem algo por detrás, arquitetando tudo isso, guiando com uma manada a forma como as pessoas pensam e agem? Até que ele encontra com uma personagem misteriosa chamada Morfeu. E a cena em que eles conversam eu me arrepio todo. É uma coisa magnífica. A fala deles, é uma fala cristã, inclusive. E é exatamente o que Jesus vai dizer para a igreja de Pérgamo e dizer para mim e para você. Olha o que Morfeu olha bem nos olhos de Neo e ele diz: você está aqui, Neo, por causa de uma coisa que sente, mas não sabe explicar. Você sentiu a vida inteira que há algo de errado com o mundo. Quem está com o Neo, levanta a mão. Amém, eu também. Tem alguma coisa muito errada com esse mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, presta atenção, como uma farpa na sua mente, te deixando louco. Para aguentar algumas coisas, eu tenho que surfar lá no Campeche, né? Porque a gente fica meio doido, né? Quando tiver algumas coisas, né? É um mundo que você acredita ser real, Neo, para que você não perceba a verdade. Qual é a verdade? Que você é um escravo. E como todo mundo, você nasceu num cativeiro, numa prisão que não pode ver, não pode sentir ou tocar, uma prisão para a sua mente. O que Morfeu está fazendo comigo é o que Jesus está fazendo com a gente. Abrindo a cortina para que a gente perceba que é uma guerra de espadas, tentando conquistar a autoridade na nossa vida e moldar a nossa história. Inevitável. Schopenhauer é um filósofo famoso, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele é um ateu convicto e ele diz o seguinte: os homens são livres para fazer o que querem, mas não são livres para desejarem o que querem. Eu penso que é exatamente isso. Portanto, a grande pergunta nesta manhã aqui é: debaixo de qual autoridade você está vivendo? Quais são os padrões, modelos, esperanças, sonhos e anseios que têm guiado a sua vida? E o que Jesus quer que você saiba nessa manhã é chamar você a integrar, a entregar inteiramente o governo da sua vida debaixo da autoridade dele. A autoridade dele. Se nós queremos ser uma igreja íntegra no meio das seduções dessa cidade, precisamos tornar Jesus a autoridade suprema. Mas aí a coisa complica, sabe por quê? Sabe por que a coisa complica? Porque nós estamos vivendo um tempo em que outras teorias estão definindo quem é Jesus para nós e não a Escritura. Esse é um problema grave. Se você não é um discípulo de Jesus, está aqui. Possivelmente você já teve contato com algum cristão e você criou uma imagem do cristianismo e de Jesus por causa dessa pessoa. Eu quero encorajar você a você não perceber. Às vezes os cristãos não dão uma imagem correta sobre quem Cristo é, infelizmente, na maioria das vezes. Por isso que você precisa ter uma imagem real de Jesus.
uma imagem real de Cristo, como ele se apresenta a nós. Se você é um discípulo de Jesus e está aqui, desconfie se a imagem que você tem de Jesus é real. Porque a grande questão aqui não é quem é Jesus para você. Quem ele é de fato, entende? Quem Jesus é de fato. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão escolhendo que parte de Jesus elas vão abraçar e vão se submeter. E esse é um problema. Porque nós só temos uma fonte pela qual nós podemos conhecer a pessoa de Jesus. Está registrado nesse livro aqui. Por isso que o desafio para nós, nessa manhã, para que a gente possa, como eu posso tornar Jesus a autoridade suprema na minha vida? Abraça o Jesus da Bíblia. E não Jesus que você quer, não Jesus das teorias, não Jesus das ideologias, não Jesus dos livros. Abraça o Jesus que nos apresenta a nós, que vem por meio da Escritura. Porque se nós não temos um Jesus bíblico, nós temos uma outra divindade que apenas a gente batizou com o nome para calar a nossa consciência. Você entende isso? Portanto, se você passa a maior parte do seu tempo se alimentando de outras coisas que não é desse livro, meu querido amigo que me escuta, possivelmente não é debaixo da autoridade de Jesus que você está. Possivelmente. Se você é aquele tipo de pessoa que tem uma imagem vaga de Jesus, se você não é uma pessoa que conhece profundamente as histórias sobre quem foi Jesus, as suas ênfases, os seus principais ensinos, as suas promessas, se você não conhece, lembre disso. Você está vivendo debaixo de outra autoridade, que não é Cristo. E Jesus está chamando você, abandone essas espadas. E se submeta à espada dele. E só tem uma maneira de fazer isso. Conheça um Jesus real, que vem até nós através da Escritura. Passe mais tempo com a sua Bíblia do que com qualquer outra coisa. Você que me ouve aqui, busque estar numa igreja que esteja absolutamente comprometida em falar sobre o Jesus que vem até nós neste livro aqui. Porque é muito sorrateiro, você consegue perceber? Muito sorrateiro, principalmente se você é um cristão há muito tempo. Não se engane da sedução do mundo, de arrastar você para qualquer coisa, que pode até ter uma cara de cristã, mas se não estiver debaixo da autoridade do Cristo bíblico, não pode ser chamado cristão. Você entende? Nós, como igreja, eu quero que você saiba disso. Essa é a igreja que está nascendo, então a graça de Deus será uma igreja centrada na pessoa de Jesus. Nós que não queremos ser conhecidos por conta de tradição ou não, nós não queremos ser conhecidos por causa de algum rótulo político ou não, nós não queremos ser conhecidos por nada a não ser uma igreja conhecida, porque a pessoa de Cristo está sendo ensinada, está sendo adorada e está sendo esperada nessa igreja. É esse tipo de igreja que nós queremos ser, uma igreja centrada na pessoa de Jesus. E isso, sabe por que isso dói? Porque Jesus não alivia para ninguém, meu irmão. Vou dizer isso para ti. Aguenta essa. Jesus não alivia para ninguém. Jesus bate nos crentes, bate feio, bate bom, bate gostoso. Ele não alivia para ninguém, cara. E por isso que é legal, né? C.S. Lewis tem isso, né? Quando ele pensou em Aslan, né? Ele diz, olha, Aslan é um tipo de leão que não pode ser domado. Eu gosto dessa ideia, porque é isso que ele está falando sobre Jesus. Jesus é um tipo de Deus que você não tem como domá-lo. Você abraça ele totalmente e o adora. Ou você pode fingir brincar de cristianismo com uma divindade que você criou com a sua própria mente. Mas, para sermos íntegros no meio da sedução do mundo, torne Jesus a autoridade suprema na sua vida. Segundo, Jesus continua, olha comigo no verso 3 o que ele diz. Ele diz que nós precisamos reconhecer as seduções do mundo onde nós estamos. E no verso 14 e 15 ele reúne muitas coisas. Eu não tenho tempo para tratar tudo aqui, tá bom? Depois você pode pesquisar na internet, tem muita coisa, gente que 1 milhão de vezes mais habilitado que eu que pode explicar, tá bom? Mas o ponto central de Jesus é mostrar o seguinte, que no meio da cidade de Pérgamo,
existia um certo tipo de sistema muito bem orquestrado que estava seduzindo os cristãos de Pérgamo. Jesus quer que a gente tenha consciência disso. Ele começa dizendo: eu conheço o lugar onde você mora. É maravilhoso isso, porque toda vez que Jesus diz que conhece nas cartas, é porque ele fala exatamente de uma situação em que as pessoas estavam vivendo. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, que não tinha amor, ele diz: eu conheço as suas obras, eu conheço o jeito que você vive, as suas atitudes. Para a igreja em Esmirna, que estava sofrendo com perseguição, com pobreza, ele diz: eu conheço a tua tribulação. E agora com a igreja de Pérgamo, que estava sendo seduzida pela cidade, o que ele diz? Eu conheço o lugar onde você vive. É como se Jesus diz: eu sei das tentações que essa cidade tem. Eu sei das seduções que essa cidade tem e que está arrastando você. Eu conheço. Ele diz mais, ele diz: aonde está o trono de Satanás? A Bíblia nos diz que esse mundo não é apenas matéria e forma, mas por detrás das coisas que a gente consegue enxergar, há um mundo espiritual em que seres que se rebelaram contra Deus militam para que ninguém conheça a vontade de Deus e viva conforme a vontade de Deus, e Jesus está revelando isso para nós. E nós sabemos que Satanás não é onipresente como Deus é. E ele disse que Satanás estava especificamente em Pérgamo. Eu acho que passou 2000 anos, Satanás mudou de Pérgamo para Floripa. Não tenho dúvida disso, tenho quase certeza disso, tá bom? Principalmente lá no Campeche, quando eu vejo algumas coisas, eu faço até quase um sinal da cruz. Eu falo: oh meu Deus! E o que Jesus e os historiadores e teólogos debatem para tentar entender por que Jesus disse que aí em Pérgamo está o trono de Satanás? O que é chocante para nós, né? Mas o que, de maneira unânime, eles dizem é que a cidade de Pérgamo existia uma efervescência religiosa muito grande, que arrastava as pessoas para a idolatria do paganismo. Por exemplo, existia 3 templos muito vigorosos em Pérgamo. O primeiro templo ficava na acrópole da cidade, no lugar mais alto, chamado Templo de Zeus, o patrono das divindades greco-romanas. Os historiadores dizem que o Templo de Zeus lembrava um trono. E as pessoas corriam para fazer sacrifícios e oferendas a Zeus, para que Zeus abençoasse elas, dando segurança, para que pestes e males não acontecessem com a vida delas. Saúde, para que elas tivessem vigor físico. E prosperidade, para que as lavouras florescessem, as mulheres pudessem dar filhos. Então, as pessoas corriam para Zeus, sacrificavam, ofereciam a Zeus, invocavam a Zeus para que Zeus abençoasse elas. Segundo, em Pérgamo também existia um templo a uma divindade chamada Esculápio. E Esculápio era o deus serpente da cura. Se você é profissional da saúde, até hoje, o seu jaleco tem uma figura com uma haste e 2 serpentes, não é? Isso é uma homenagem a Esculápio, o deus da cura. Porque Galeno, o grande pai da medicina, ele pertencia a Pérgamo. Por causa disso. Historiadores dizem que havia mais de 200 sacerdotes no templo de Esculápio para receber as pessoas doentes, para que elas oferecessem sacrifícios, e quanto mais radical o sacrifício, mais acreditavam que Esculápio podia curar a pessoa. Elas se colocavam deitadas nas escadarias, diz a história, do templo. E então os sacerdotes iam e lançavam num cesto serpentes para passar por cima das pessoas, acreditando que aquilo tinha um poder mágico de curar as pessoas. Mas em terceiro lugar, agora pega essa bomba. Em Pérgamo, eles construíram um altar, um templo de adoração ao próprio imperador em vida. Era comum para Roma adorar os seus imperadores, mas quando eles estavam mortos. Mas Pérgamo deu um passo além na idolatria e passou a adorar César. Presta atenção nisso. Com uma divindade, chamando César não apenas de Kyrios, o seu senhor, mas começou a chamar César de Sóter, Salvador. E as pessoas iam até o templo de César, fazer sacrifícios a César, oferendas a César, esperando que César desse a segurança que elas precisavam contra os bárbaros. Condições para que a vida dela pudesse florescer. E pudesse criar um ambiente onde a vida deles pudesse florescer ali na cidade. Mas por conta de toda essa idolatria da cidade,
Jesus está dizendo, eu conheço o lugar onde você vive, essas seduções, de vocês confiarem nessas divindades ao invés de confiar em mim. Mas ele diz mais, no verso 15, olha comigo, no verso 14, ele pega uma ilustração do Antigo Testamento e diz, eu sei que existem no meio de vocês pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. É uma história dos judeus. Bem rápido, falei que era bem profundo, já tem gente dormindo. Aguenta aqui comigo. Quando os judeus estavam saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Estavam tendo muitas vitórias. E um dos povos, chamado Moabitas, os Moabitas, vendo o povo judeu ganhando, contratou um feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar os judeus, para ver se eles perdiam as batalhas. Mas Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo judeu, só abençoar, mas ele então bolou uma estratégia. Vamos seduzir esse povo. Infiltrou prostitutas moabitas, que arrastou o povo judeu para a imoralidade e para a prostituição. Então Jesus está pegando tudo isso para dizer o seguinte, eu sei que no meio de vocês tem pessoas que estão seduzindo vocês a fazer uma conjugação entre cristianismo e paganismo romano. Seduzindo vocês a isso. Tem pessoas no meio de vocês que, sem perceber, estão dizendo que é possível você dizer que é um discípulo de Jesus, mas esperar que a sua segurança venha de divindades e falsos ídolos. No meio de vocês, tem pessoas que estão dizendo que é possível ser um discípulo de Jesus, mas ir invocar a Zeus, para que Zeus te abençoe, para que Zeus te proteja, para que Zeus te dê saúde. No meio de vocês, tem pessoas dizendo que é possível ser um discípulo de Jesus e esperar que César vai trazer a cidade e o mundo que vocês anseiam, sendo que fui eu que prometi isso. Doutrina de Balaão, sedutora, arrastando os discípulos de Jesus para o mundanismo. Você consegue perceber? Mas, novamente, o que Jesus está revelando, e agora eu quero que você guarde bem isso, tá? O que Jesus está revelando para nós aqui, nisso tudo, o que é? O que está por detrás de toda essa sedução? O que está por detrás desse mundanismo que Jesus quer que a gente perceba? Idolatria. Idolatria. Idolatria é você pegar qualquer coisa, inclusive uma coisa boa, mas tornar aquilo uma coisa última na sua vida. Idolatria é você desejar algo e colocar aquilo como tão central na sua vida que você não suportaria viver sem. Idolatria é você ter uma necessidade tanto de ter aquilo que, se você passou a acreditar que se você tiver, então você vai ter satisfação, sentido e segurança. Sabe por quê? Porque isso que você deseja é tão somente um ser divino que pode te dar. E nesse sentido, qualquer coisa pode se tornar um falso Deus, pode se tornar um falso ídolo. Você acha que a cidade de Floripa é diferente da cidade de Pérgamo? Você acha que a cidade de Floripa não tem o seu próprio conjunto de ídolos que estão arrastando as pessoas a fazerem sacrifícios acreditando que elas vão ser abençoadas? Talvez nós não temos templos a divindades visíveis, mas eu não tenho dúvida que Floripa tem o seu próprio conjunto de ídolos. Timothy Keller escreveu um livro brilhante que você deveria ler, chamado Deuses Falsos. Deuses Falsos. Olha o que ele diz. Nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Não é. Talvez você olhe para a idolatria do mundo antigo e você pensa numa religião macabra, sombria, né? De pessoas indo, oferecendo coisas para templos e tal. Você pensa, idolatria é coisa do passado. Nós somos pessoas modernas, tecnológicas, racionalistas. Somos pessoas de bom senso que evoluímos. Mas você se engana. A idolatria continua sendo um perigo. Ela só mudou a forma de operar. Ele continua, cada uma dessas sociedades é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos. Olha o que ele diz. Cada um tem o seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem os seus templos. Olha agora, sejam torres empresariais, como templos de adoração. Spas, academias, estúdios ou estádios. Presta atenção.
onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos de uma boa vida sejam obtidas e desastres sejam evitados. Brilhante. Vivemos numa cidade idólatra, com seus próprios templos, com seus próprios rituais, onde divindades estão por meio da cidade, seduzindo as pessoas a fazerem sacrifícios, porque acreditam que se elas terem aquilo, elas vão ter uma boa vida, e para que desastres sejam evitados. Por exemplo, sem sombra de dúvida, o sexo é uma divindade na nossa cidade. Sem sombra de dúvida. Na nossa cidade, a sexualidade se tornou um Deus, onde as pessoas elas estão preferindo fazer sacrifícios de um relacionamento, de ter uma família, porque elas acreditam que se elas desfrutarem do prazer que o sexo tem para dar, elas vão ter um sentido para a sua vida e estão dispostas a fazer sacrifícios por isso. E muitas pessoas que eram discípulas de Jesus abandonaram Jesus como Deus e foram seguir em Floripa um outro Deus chamado sexo. É verdade, não é? Mas não apenas isso. Porque talvez você olhe e você pense, é verdade. Essas pessoas mundanas, essas pessoas imorais, que satisfazem com apetites baixos, que trabalham de segunda a quinta para sexta-feira gastar todo o seu dinheiro para ter uma aparência que chame a atenção, para gastar o seu dinheiro com droga, com sexo, em festa, achando que isso vai satisfazer suas vidas. Essas pessoas, você acha que o sexo é a única divindade, um falso Deus nessa cidade? Não se engane. O dinheiro é um ídolo na cidade de Floripa, que está seduzindo as pessoas. Você pode ser um discípulo de Jesus, muito decente na sua sexualidade, mas se você começa a categorizar as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas conseguem acumular, ou por tipo de coisas que elas têm, objetos que ela tem, se você é um discípulo de Jesus, que é muito decente na sua sexualidade, mas você confia não nas promessas de Jesus de sustentar a gente como os pardais e os lírios, mas confia no quanto de dinheiro você acumula na sua conta da XP ou na sua poupança, você está sendo arrastado para o mundanismo de um falso Deus, tanto quanto os imorais da sexualidade. Entenda isso. O individualismo é outro Deus nessa cidade. Você pode ser um discípulo de Jesus, dizer que serve a Cristo, mas se você é uma pessoa que sempre pensa em você primeiro, nunca está disposta para ninguém, nunca abre a sua vida para servir a ninguém, você apenas pensa nos seus interesses primeiro, você não está seguindo Jesus, aquele Deus que se fez homem e veio para servir. Você está seguindo um outro Deus chamado individualismo. Você entende como o mundanismo é sorrateiro? Não sejamos ingênuos. Há muitos deuses aí fora. E que têm seduções de nos arrastar, às vezes sem a gente perceber. E no fundo nós não estamos seguindo Jesus. Estamos seguindo esses falsos deuses, como o Deus do consumo, por exemplo. Em Floripa, as pessoas não vêem problema nenhum em gastar mais de 12 mil reais num celular novo. Mas tem muita dificuldade de baixar o padrão de vida, viver uma vida simples para ajudar pessoas necessitadas ao seu redor. O que é isso senão uma divindade chamada consumo? Pessoas de Floripa têm consumo tanto com uma divindade que elas estão pensando em categorias de consumo na forma como elas se relacionam. Cada vez mais a gente escuta nas redes sociais, nas conversas com as pessoas, só esteja do lado de pessoas que têm algo a te acrescentar. Isso não é uma mentalidade cristã. Isso é uma mentalidade mundana de consumo. Você se relaciona com as pessoas com aquilo que elas têm para te fornecer. Mas não por causa que elas são a imagem de Deus. Porque elas são seres humanos dignos de compaixão. Você entende? Casamentos estão sendo operados em Floripa com base no Deus do consumo, não como o Deus Jesus Cristo, o Cristo. Porque quando o cônjuge não tem mais te oferecer aquilo que você quer, você descarta como um produto e vai atrás de outro para consumir. Entende? Como o mundanismo de Floripa é sorrateiro, não é, gente? Nós também vivemos. Então, por isso que o nosso segundo desafio aqui, nessa manhã, se a gente quer uma
Se a gente quer ser uma igreja íntegra em meio às seduções do mundo, reconheça quais são os ídolos que estão seduzindo você a se afastar de Cristo. Talvez seja a imoralidade sexual. Você precisa confessar isso. Mas talvez, como eu falei, seja outra coisa. Não se engane. Há muitos ídolos e falsos deuses nessa cidade que pode te arrastar para longe de Jesus. É com base nisso que eu quero que você saiba o seguinte: nós seremos uma igreja que irá confrontar os ídolos dessa cidade. Nós seremos uma igreja que nós não vamos apenas espancar uma imagem de um falso Deus e deixar que os outros entrem sorrateiramente. Você entende? Nós vamos quebrar tudo. Você me entendeu? Porque nós não queremos ser uma igreja que cuidou de um lado e sem perceber deixou que outros falsos deuses entrem do outro. Queremos ser uma igreja, como eu falei, que conhece as seduções da cidade e que diz para as pessoas dessa cidade que os seus maiores anseios de vida, você só tem uma esperança, que você se submeta ao governo de Cristo Jesus, o único que pode te dar perfeitamente e legitimamente aquilo que você sempre quis. Submeter a Ele. É este tipo de igreja que nós queremos ser. Uma igreja que confronta os ídolos da cidade. Mas em terceiro lugar, ele termina. Eu espero que tenha sido não muito chato com vocês, tá bom? Em terceiro lugar, olha comigo o verso 13. Jesus diz que para ser uma igreja íntegra no meio das seduções, precisamos tornar a autoridade suprema, precisamos reconhecer as seduções da cidade. Terceiro agora, preste muita atenção, esse é o ponto alto. Precisamos aprender a viver na tensão do mundo. Precisamos aprender a viver na tensão. Olha o que ele diz. Ele diz: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tertuliano de Cartago, que foi um grande líder do século II, conta essa história num dos livros, de que o que aconteceu em Pérgamo foi que a igreja se posicionou contra esse sistema político-religioso da cidade, e por isso uma perseguição caiu contra os cristãos da cidade de Pérgamo. Muitos foram presos, foram torturados, e o pastor da igreja, chamado Antipas, que era o pastor da igreja, foi morto. Colocaram Antipas dentro de um touro de bronze, botaram no fogo o touro de bronze e ele foi escalpelado vivo lá dentro. E mesmo diante desse show de horror, do pastor ter sido morto, parentes, tem gente que diz que a igreja vai ser fiel quando o pastor for preso. Eu não concordo com isso. Eu particularmente não gosto dessa ideia. Tá bom? Fecha parênteses. Quando a perseguição caiu mesmo diante desse horror, a igreja se manteve fiel. Inteiro. E Jesus fala duas coisas para eles. Primeiro, assim, ó, eu sei que tu, no meio desse horror, conservaste o meu nome. A ideia de conservar é manter firme, se apegar firme. Mas ele diz, mas vocês também foram minhas testemunhas. E a palavra testemunha é linda, significa estar presente e confirmar um fato. Isso é uma testemunha. E mais uma vez o que Jesus está revelando aqui para nós é que ser uma igreja cristã e ser um cristão verdadeiro é alguém que aprende a viver na tensão da presença fiel em meio ao mundo. Eu quero que você guarde bem isso, que isso é central para nós como igreja. Se por um lado nós não podemos nos assimilar ao mundo e cair no mundanismo de fazer conjugação de coisas e abrir mão do senhorio absoluto de Jesus, por outro lado, nós não podemos nos isolar do mundo. Nós não podemos nos afastar do mundo e entregar o mundo às trevas. O chamado da igreja, o chamado de cada discípulo é ser como a igreja foi, uma presença fiel no meio da escuridão do mundo. Você lembra das metáforas que Jesus usou no final do Sermão do Monte para falar sobre quem nós somos, o que a igreja é? Sal e luz. Você já parou para pensar profundamente nessas metáforas? John Stott escreveu um livro brilhante chamado Igreja Autêntica. E nesse livro, ele diz o seguinte: se você olha para uma casa escura, presta atenção, se você olha para uma casa escura, não faz sentido, você não bota a culpa na casa. Você se pergunta, o que aconteceu com a luz? Quando você olha uma carne apodrecendo na rua, no sol, você não bota a culpa na carne e diz, essa carne
Você se pergunta, por que não botaram sal nessa carne, meu Deus do céu? Olha o que John Stott diz. Assim também, se a sociedade se torna corrupta como uma noite escura, ou uma carne podre, não faz sentido culpar a sociedade. Você entende isso? Não sei por que nós não deveríamos ficar surpresos que uma sociedade sem Deus caminha a passos largos para a corrupção. A questão não é essa, isso é a natureza de pessoas sem Deus, você entende? Escuridão, podridão. Sabe o que diz Stott? Eu concordo com ele, porque eu penso que é a mentalidade de Cristo, de Jesus. O grande questionamento que devemos fazer é: onde está a igreja de Cristo? Onde está a igreja? E o que estão fazendo os discípulos de Jesus? Onde estão o sal e a luz de Jesus no mundo? Esse é o chamado da igreja. Viver nessa tensão de estar absolutamente envolvido com o mundo, mas sem pertencer a ele, pertencendo ao outro. Este é o chamado nosso, como igreja e como cada discípulo de Jesus. Eu sei que muitas igrejas e muitos discípulos de Jesus, por medo e por insegurança, inclusive, por não terem firmeza da sua fé, acabaram se afastando de pessoas não cristãs, de relacionamentos não cristãos, de envolvimento com o mundo, achando que estavam fazendo bem. Estão mais parecidos com um movimento judaico chamado os essênios, que quando viram o Império Romano, fugiram para o deserto e ficaram lá esperando o Messias voltar. Mas mal eles sabiam, esses que se isolaram, que o próprio Messias já estava no meio da cidade, com prostitutas, com pecadores, com publicanos, no meio da escuridão, não se rendendo a eles, mas brilhando a luz da glória de Deus no meio da escuridão da cidade romana. Nós não somos essênios, amados e queridos irmãos. Somos discípulos de Cristo. E no coração da nossa fé existe a verdade de que o Deus que poderia nos deixar na nossa própria perdidão veio até nós para nos mostrar quem Ele é. E da mesma maneira Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. As pessoas da cidade de Floripa que convivem com você, os seus vizinhos, presta atenção nisso, seus familiares, seus colegas do trabalho, seus colegas da universidade, seus parentes, como elas vão ver a luz da glória de Deus se você, que é um discípulo de Jesus, não brilhar a luz para elas? Por isso, se envolva com pessoas não cristãs. Ame essas pessoas. Se envolva com elas. Tenha amigos. Abra sua casa. Sirva elas. Ore fervorosamente por elas. Sabe por quê? Porque as pessoas dessa cidade precisam ver como o discípulo de Jesus lida com o seu dinheiro. Pessoas dessa cidade de Floripa precisam ver como discípulos de Jesus lidam com a ansiedade da vida, com o sofrimento da vida. As pessoas dessa cidade que estão em nossa volta precisam ver como nós guiamos os nossos casamentos, como nós criamos os nossos filhos, como nós trabalhamos. Elas precisam ver. E elas não verão se nós não nos envolvermos. Por isso que eu falei que a gente precisa aprender a viver na tensão. É uma tensão inevitável. Qualquer igreja fraca consegue se isolar. E qualquer igreja fraca consegue se assimilar. Mas somente uma igreja firme de convicção consegue viver na tensão. Você entende? Qualquer cristão medíocre consegue se isolar. É fácil fazer isso. É fácil ser salmo saleiro, não é, gente? É fácil. É tranquilo. Claro que no meio da igreja nós temos um endemoniado, gadareno, que incomoda a gente, aquela coisa toda. Mas é fácil ser cristão no meio de um monte de gente cristã, gente. O duro, o difícil, que vai exigir de você devoção profunda, que vai exigir de você convicções profundas, é você ir no meio da escuridão e brilhar a luz de Cristo. Então eu quero lembrar você de novo a metáfora de Jesus. Por acaso se acende uma lamparina para colocar numa tampa? Para que você acende uma lamparina? Para colocar no meio da casa. Foi isso que a igreja de Pérgamo fez. E é isso que eu e você somos chamados a fazer. Desafio para nós. Nós não apenas queremos ser uma igreja que tem Jesus como autoridade. Não apenas queremos ser uma igreja que sabe confrontar os ídolos da cidade.
Nós queremos ser uma igreja que vai sim se arriscar para viver na atenção do mundo. Você me entende? Nós vamos preparar bem os nossos membros. Nós vamos preparar bem os nossos filhos. Nós vamos preparar bem qualquer um que queira se juntar a nós. Não para que ele se isole, mas para que ele seja uma luz de Cristo. Uma presença fiel, uma testemunha fiel no meio de um mundo em trevas. É esse tipo de igreja que nós queremos ser. Mas não se engane. Eu quero terminar. Olha comigo o final do verso 17. Jesus disse para nós então, para sermos inteiros, tornar Jesus autoridade, reconhecer as seduções da cidade, aprender a viver na atenção. Mas olha como ele termina no verso 17, ele faz uma promessa. Eu acho brilhante. Quando eu estava produzindo esse sermão, eu estava pensando nisso e eu pensei, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Eu fiquei pensando, vai ser duro esse negócio, né? Vai ser duro. Sabe por que vai ser duro? Porque eu quero que vocês saibam de uma coisa. Viver dessa maneira, não se engane, viver dessa maneira vai fazer você perder a oportunidade de muito. Lembre disso. Viver dessa maneira vai fazer você se sentir, inclusive, um bobo, às vezes, diante das pessoas. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, meu Deus, como? Eu não tenho condições de fazer isso. Nós não temos condições de ser essa igreja. E começou a me dar um desespero, até que eu li o verso 17, quando Jesus promete duas coisas. Primeiro, ele promete ao vencedor, darei do maná escondido. Começou a brilhar. Mais uma vez, Jesus pega a história dos judeus. Você lembra do maná, quando a nação de Israel estava saindo do Egito, passando pela aridez do deserto, o cansaço do deserto, o desafio do deserto. Deus deixou o povo dele? Não. Ele deu o maná, que era um alimento para sustentar eles no meio da peregrinação, não é? E é isso que Jesus está dizendo. Se vocês forem essa igreja, eu vou sustentar vocês com o maná que eu dei. Irmão, se você se isolar, eu não prometo a você se Jesus vai te sustentar, eu não sei. Se você se assimilar, eu acho que Jesus também não vai te sustentar. Mas se você decidir ser essa igreja íntegra no meio da cidade, Jesus promete sustentar você com o maná que ele tem. Seja corajoso. Tenha coragem. Segundo, olha a segunda promessa dele. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o conhece. Jesus está pegando a ideia dos vencedores dos Jogos Olímpicos do mundo greco-romano. E quando tinha os vencedores, tinha a noite dos vencedores, que era um banquete que o Império fazia somente para quem tinha vencido as provas. E esses vencedores recebiam um ingresso, tipo uma pulseira VIP, saca? Uma pedra branca com um nome, um codinome, para que a pessoa pudesse entrar. E sabe o que Jesus está dizendo? Se você é essa igreja, não espere o banquete do mundo. Não espere o aplauso do mundo. E não espere que o mundo vai te congratular. Não espere isso. Aguarde pelo meu banquete. Aguarde por aquele dia em que você terá esse ingresso. E você entrará junto com os vencedores. Para nós festejarmos. Porque um dia nós viveremos numa cidade onde não vai haver mais trevas. E nem mais podridão. Onde cada cidade deste mundo resplandecerá perfeitamente o reino de Deus. E nesse dia nós vamos festejar por toda a eternidade. Eu gosto de uma frase de um teólogo que diz: o banquete de Jesus já está pronto, mas ainda não será servido. Sabe por quê? Porque entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é tempo de missão. É tempo de missão. Jesus nos chama a ser essa igreja que nos conclama a confiar nas promessas dele. Queremos ser uma igreja inteiramente leal a Jesus, mesmo em meio às seduções da cidade. Tendo Jesus como autoridade, reconhecendo as seduções e aprendendo a viver na atenção do mundo. Estamos juntos, gente? Quero chamar a banda, enquanto você fica de pé, feche seus olhos para a gente orar.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, por essa reunião nessa manhã, por este culto de adoração. Obrigado por termos acesso a essas preciosidades daquilo que o Senhor quis que a gente soubesse. Minha oração por mim, por essa igreja, é que o Senhor molde a gente e nos dê a coragem de ser essa igreja que o Senhor deseja de nós. Mas a minha oração por cada um que está aqui é que o Senhor dê poder e graça para que cada um seja esse tipo de discípulo de Cristo neste mundo, Senhor. Ó Deus, eu oro, Senhor, por outras igrejas dessa cidade. Eu oro pedindo para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor amadureça, para que o Senhor capacite e prepare para que haja um movimento de igrejas cristãs na cidade de Floripa. Para que novas pessoas venham para o conhecimento da glória de Jesus. E para que essa cidade, pelo menos, saiba que existe um novo reino que está vindo. Ó Deus, abençoa as igrejas dessa cidade. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nós que estamos começando e outras igrejas que já estão há tanto tempo aqui, Senhor. Que tu dê graças a cada um de nós e que o Senhor faça de nós essas igrejas. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Senta rapidamente, antes de a gente sair para cantar e conversar, senta. E eu queria fazer um pedido rapidamente aí. Somente as mães que são visitantes, mães que não são do projeto, são visitantes. Você que é mãe, eu queria pedir para você ficar de pé, que a gente quer ver você, tá bom? Então, você que é mãe, que é visitante, está aqui, levante, nós queremos ver você, tá bom? Aí, tá bom? Nós temos uma lembrancinha para dar para você, tá bom? A gente quer entregar. Agora eu quero pedir para que todas as mães levantem, então. Agora, todas as mães que são mães, levantem aí, tá bom? Levantem, tá? E a gente quer entregar uma lembrancinha para você, tá? E dizer para você, Feliz Dia das Mães, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor continue te capacitando a ser uma mãe para a glória dele, tá bom? Na sua família, tá joia? Tá? Outro recado que eu quero que você grave bem aqui comigo, tá? Aí no seu banco tem um cardzinho que tem um QR Code, tem a conta da nossa igreja. Nós não fizemos o período de levantamento de ofertas, porque a gente quer deixar você bem à vontade, tá bom? A gente ainda está se acostumando com esse negócio. Então, se você deseja ofertar para ajudar a gente, fique muito à vontade, fique tranquilo, você pode fazer um depósito, enfim, pode fazer ali um Pix, seja como for. Lá atrás também, se você quer depositar uma oferta em dinheiro, vai ter uma caixa branca lá, que é uma caixa para depositar isso também, você pode passar lá atrás, lá no Café IT também, depositar, tá bom? E você que é membro já do projeto Nossa Igreja, continue ofertando em adoração a Deus, contribuindo para que a gente consiga avançar como igreja aqui, tá joia? E por fim, em terceiro lugar, ore por nós, tá bom? Nós temos muitos desafios, estamos num processo ainda de plantar essa igreja, tá? Nesse processo de caminhar, de estruturar muita coisa, são muitos desafios, inúmeros desafios, e a gente precisa de muita oração. Eu quero pedir, não é papo de crente não, eu quero pedir para você efetivamente orar, tá bom? Por nós, tá bom? E você que nos visitou, seja muito bem-vindo, que privilégio ter você aqui com a gente. Tá bom, gente? Combinado? Tudo certo? Agora vamos ficar todos de pé. Enquanto a banda toca, eu peço para que você saia, né, com muita tranquilidade. E se você quiser conversar, converse ali no hall, converse lá atrás, tá bom? Converse lá fora, quer dizer, para a gente poder organizar aqui direitinho e também a gente poder higienizar e deixar tudo prontinho, tá bom? Então peço para você não ficar aqui, converse ali no hall, ou converse lá fora, ali também tem um cafezinho, caso você queira pegar e tal, para dar uma energia, tá? Tenha um bom domingo, Deus te abençoe. Deixa eu orar mais uma vez, abençoa a sua vida. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui. Leva-os em segurança para suas casas, suas famílias. E dê a graça deles viverem, Senhor, nessa semana, para a honra do Senhor. Que eles tenham experiências contigo. Que eles sejam renovados pela tua palavra. E que eles sejam sal e luz onde quer que eles sejam. Pai, eu te peço e quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, bom domingo. Você pode sair lá por trás, aqui pelo lado e começar lá, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Quem é membro aqui do projeto, chega, conversa, tá bom? E tamo junto, tá? Deus te abençoe, um bom domingo. Sobre